Salve, Viggs! No vídeo de hoje você vai aprender a jogar de Yasuo, não por mim, porque eu não sou esse cara, eu não sou jogador de Yasuo, eu sou jogador de Jinx, mas pelo meu amigo Ricardo. Ele tem uma lista muito legal, o Yasuo dele realmente, cara, é diferente, ele vai explicar como é que funciona, certo? Então fica aí com o meu amigo Ricardo explicando como que funciona a lista dele e tem mais, tá? Vou deixar em algum lugar desse vídeo aqui a partida que eu fiz com ele da minha Jinx contra o Yasuo e você vê ali o resultado no vídeo. Mas antes, aprenda a jogar de Yasuo porque vale a pena, porque sinceramente, fiquei tentado em jogar também, tá? Mas olha essa lista e depois comenta o que você acha da lista do meu mano Ricardo. Fica com ele então. Então vamos lá. A estratégia do deck gira em torno do Yasuo, lenda do Yasuo bonitinho, e eu uso o Yasuo roxo, que ele tem como objetivo aqui ganhar pontos se movimentando, tá? Ele é um deck bem tempo, assim, você ganha bastante tempo com ele, então no geral o que você quer fazer? Você quer proteger o Yasuo e ir fazendo suas movimentações. Mesmo que você não conquiste todos os Battlefields ao longo dos turnos, você vai sempre ganhando pontos mais por movimentar ele. O que você conseguir de Battlefield vai te deixando à frente. A pontuação geralmente vem da habilidade do Yasuo, que é de cada vez que ele se move 3 vezes em um turno, na terceira movimentação dele no turno, ele ganha um ponto, ele escolhe uma vez. Para isso, eu tô sempre mexendo no topo do deck, tô sempre gerenciando as minhas compras com cartas como, por exemplo, o próprio Battlefield, que me deixa olhar duas do topo quando eu conquisto ele. Eu tenho aqui, rodo com 3 poros, que dão visão para sempre ter controle do meu topo, fora bastante draw com os mercantes. Eu uso o próprio stack de deck, né, para sempre estar vendo o que eu tenho ali no topo. E como eu mexo muito com a parte do topo e de movimentação, não podia faltar também 3 cópias do Nocturne. Sempre que eu vejo ele no topo por algum efeito de carta, eu posso ciclar uma para botar ele no campo. E a estrela do deck, de fato, é o grandíssimo Raiz the Wind. Carta excelente, carta muito boa. Ela, além de movimentar o nosso Yasuo no turno, vai deixar ele pronto, o que por si só já são 2 movimentações, né? Você gasta a movimentação do Yasuo, move ele para outro lugar, deixa ele pronto, já foram 2, ele se move daquele lugar, gerando assim a terceira movimentação e o ponto dele, beleza? Aí o que a gente tem de coisas divertidas, combos que a gente pode fazer para pegar o cara de surpresa? No geral, como eu quero proteger muito o Yasuo, eu preciso segurar bastante o jogo, então eu uso Gust, eu uso Rebook para tirar criaturas muito grandes que o Gust não pega, eu tenho coisas como Defy, como Enguard, como Disciplina, que servem para proteger o Yasuo, mas no geral, como a gente fala de movimentação, eu tenho até mesmo para completar movimentações que estão faltando, eu tenho o Fight or Flight, que serve para segurar de repente um turno do cara, ou então para completar a terceira movimentação do Yasuo. Eu tenho Last Breath, que é a assinatura do Yasuo, né, que deixa ele pronto e ainda serve para causar um dano. E às vezes quando falta coisa do dano para fechar de fato o jogo, eu entro com o Yasuo verde. Se for alguma coisa muito grande, eu rodo também pelo menos um Last Stand no main deck. No side eu tenho mais 2. E contra decks com muito bicho, contra muita criatura ou muita remoção que eu preciso tirar no jogo, eu gosto de botar o Caim para completar isso, né? Ele demora um pouco mais para descer, mas ele fica muito salvo, ele joga muito bem sozinho, sem depender de outros tantos recursos para mantê-lo vivo. Eu preciso só movimentar ele e ele passa a ser indestrutível, ele não consegue mais tomar dano naquele turno. Runas, eu rodo 6 de cada, para não ter nenhum problema com recycle tanto do verde quanto do roxo, eu sempre tenho tudo que eu preciso. Os 3 terrenos que eu uso são o terreno que me possibilita olhar o topo, para sempre estar controlando o meu draw, pegar sempre o recurso que eu preciso. Eu uso bastante o Back Alley Bar, quando a unidade se movimenta daqui ela ganha mais 1. Isso geralmente serve para deixar o Yasuo mais forte, para ir para algum outro campo, ficar um pouco mais safe, né? Eu jogo o Yasuo aqui depois na segunda movimentação, quando ele sai desse campo, ele precisa de um recurso a menos para poder proteger ele, já que ele está um pouco mais forte. E de terceiro, eu uso o Pico de Targon, que me possibilita sempre ter mais 2 runas para proteger o Yasuo naquele turno. Mercantes, não podem faltar 3, ele me ajuda muito com o draw, é um deck onde eu preciso sempre ter recurso para proteger o Yasuo. Rodo com 3 poros para sempre poder controlar o meu topo, né? É uma carta a mais para poder ter esse efeito, tanto para ver o Nocturne quanto para escolher o recurso que eu preciso para defender o Yasuo em cada partida. Eu rodo com 3 do amigo que defende sozinho. Esse cara aqui é muito legal, principalmente no começo do jogo, né? De gerar um ponto, um recurso ali a mais. Ele, como tá quase sempre atacando e defendendo sozinho aqui nesse deck, eu tenho recurso para proteger ele, deixar ele um pouco mais forte, às vezes garantir
um ponto a mais, sair um pouco mais na frente. Nocturne, como a gente está sempre mexendo no topo do deck, sempre procurando nosso recurso, ocasionalmente ele acaba vindo, então a gente consegue fazer ele só pelo valor do Recycle, muitas das vezes um Recycle que a gente pagou para fazer um recurso para ver ele. Rodo com, além do campeão Yasuo roxo, rodo com mais uma cópia dele, que é para ter segurança de, caso eu perca, eu ainda conseguir aplicar minha estratégia tranquilamente. Rodo 2 do Yasuo verde, para quando eu preciso lidar com boards muito grandes, de repente num jogo mais lento eu consigo trazer ele, começar a controlar um pouco melhor os boards. 3 stacks de deck, carta muito boa, gera um Recycle, ela gera o próprio Recycle às vezes para o Nocturne, a maioria das vezes que eu encontro ele lá. Eu rodo 3 Gushes no main deck. O Gush ele ajuda bastante a segurar o começo do jogo, visto que o nosso deck ele é um pouco mais lento, ele joga um pouco mais para trás nos primeiros turnos, por não ter unidades muito agressivas, né? Muito fortes. Eu rodo 2 Defies para tirar aquelas remoções pontuais meio chatinhas. Então, por exemplo, quando o meu Yasuo está no campo e eu tenho um Defy na mão, ele já não toma mais o Void Seeker. Ele fica suscetível ainda ao Falling Star, para isso existe o Wind Wall, que eu também recomendo muito colocar no deck, fica bem legal. 2 Enguards, que é para sempre proteger o Yasuo. No geral, eu vou guardar esse recurso para deixar ele mais forte na hora de um showdown. Eu tenho 2 disciplinas, mesma coisa do Enguard. Geralmente eu vou segurar essas disciplinas para quando o Yasuo estiver sendo alvo de alguma coisa, deixar ele um pouco mais forte. Eu tenho Fight or Flight, que serve para, além de completar a terceira movimentação do Yasuo na ausência das outras cartas, ele consegue tirar alguma coisa de um campo para que eu domine ele mais tranquilamente. Então, às vezes, dá um Fight or Flight no bicho do cara para poder conquistar os 2 Battlefields e pontuar na terceira movimentação do Yasuo. Na mesma pegada, eu tenho 2 Rebooks, que ganham mais tempo, né? Como o Gush só funciona para unidade de 3 ou menos, esse cara aqui ele me ganha mais tempo, porque eu posso dar alvo em qualquer coisa, mesmo que seja maior, e o cara tem que gastar as runas para descer de novo. Eu compro tempo com isso aqui também. Eu uso um Last Stand para remoções pontuais, tá? Para usar junto com o Yasuo verde. Quando ele entra no campo, ele causa o dano dele como mais combado com isso aqui, que a gente dobra o dano dele e ele ganha temporário até o final do turno. Aí a gente tá falando de 12 de dano, tem quase... Existem pouquíssimos bichos que ficam vivos com esse combo, tá? Além disso, eu rodo com 2 Last Breath, que é a assinatura do Yasuo. Serve também para remoções pontuais, tá? Lembrando que não necessariamente eu preciso usar isso com o Yasuo roxo. Eu posso deixar o Yasuo verde pronto, causar o dano dele e chegar limpando aquele campo, né? Antes de um showdown, aplicar isso aqui. E a estrela do deck, que é de fato o Ride the Wind, tá? Movimento Yasuo, deixa o Yasuo pronto, ele faz tudo que a gente precisa aqui. No side, eu rodo com mais 2 Last Stand, para potencializar mais aquele combo de Yasuo verde com isso, caso eu esteja lidando com um deck que também seja mais lento, mas alcance números muito grandes. Eu tenho 3 Cains, que eu costumo colocar em decks quando eu estou jogando contra decks que rodam com muita remoção, né? Então, de repente, uma Kai'Sa, uma N, que vão estar sempre causando dano e removendo minhas criaturas do board, eu consigo deixar o Caim indestrutível. E por último, eu rodo com 5 Reinforces. Isso são para partidas que eu sei que eu vou ter mais tempo para jogar. Então, jogos bem mais longos, onde eu consigo controlar mais o meu topo, é muito mais fácil de eu achar um Nocturne, de eu trazer um Yasuo verde bem mais barato. Eu consigo gerenciar melhor os meus recursos. Então, isso aqui é para jogos que eu sei que vão durar mais tempo. E qual a match que você acha que tem mais vantagem com essa lista? Cara, com essa lista eu gosto bastante, né? As matches mais tranquilas pra mim geralmente são contra 7 e contra Mastery. São as matches que geralmente elas querem dominar um lugar só ou ficam com bichos muito grandes. Então, tendo controle de um Battlefield só, eu consigo sempre estar pontuando a mais. Porque eu vou pontuar no Battlefield, vou fazer 3 movimentações e vou ganhar mais um ponto. E a pior match possível? Cara, as matches mais difíceis geralmente são contra Kai'Sa e N, porque é mais difícil manter o Yasuo vivo. Eu preciso sempre ter um recurso a mais. Então, com essa lista aqui, eu sinto que é muito mais fácil eu lidar com bichos grandes, né? Muito mais fácil eu ser mais esguio contra bichos grandes e decks demorados. E sinto mais dificuldade contra decks que usam muitas remoções. Até o próprio Victor traz aí bastante remoção e fica um pouco difícil de manter o Yasuo no campo. O animal. Então é isso. Tem alguma outra carta que não esteja nessa lista que você acha que vale a pena, de repente, trocar? Ou enfim, uma menção honrosa, algo do tipo? Vou fazer 2 menções honrosas aqui, que são o Wind Wall, que ele te permite não tomar diversos recursos que o Defy não consegue tirar,
como, por exemplo, o próprio Fallen Star, ou um Cometa, ou uma Singularidade. Existem coisas aqui que a gente não consegue tirar com o DeFi, e o Indwall resolve esse nosso problema, apesar dele ser mais caro. Mas como eu jogo eu vou para mundos onde eu acabo com o jogo um pouco mais rápido que essas cartas entram, eu prefiro deixar o DeFi para poder lidar com ameaças menores. E existe também a Sona, que é uma carta muito boa, é um suporte muito bom pro deck, ele vai sempre deixar algumas runas em pé, sempre que ela estiver no campo, você vai ter runas para proteger o seu Yasuo. Eu não costumo deixar ela na lista, porque geralmente na curva ali da Sona eu já quero começar a segurar recursos para poder fazer o Yasuo. Então eu não quero ter o Recycle, eu quero já poder fazer o Yasuo tendo alguma segurança para descer as minhas cartas no próximo turno. Claro que a gente está fazendo esse vídeo aqui sem ter a nova coleção, né? Estamos falando aí só com a base na Origins. Mas você acha que é um bom deck para estar iniciando? O que você acha se algum iniciante pegar esse Yasuo de 0 a 5 a dificuldade dele aí? Cara, a curva de aprendizado do Yasuo ela é bem alta. Você precisa gerenciar muito bem os seus recursos e o mais importante, você precisa saber contra o que você está jogando para saber quais os recursos você tem que ter em qual momento. Como você gerencia bastante as suas compras, você precisa ter a noção do que o cara vai jogar no próximo turno e o que você precisa comprar, o que você precisa ter na mão. Então eu vou jogar a dificuldade dele um pouco mais para cima, eu vou jogar para 4, mas é um deck muito divertido, ele é um deck extremamente divertido, e depois que você masteriza ele, você consegue lidar com a maioria das matches, mesmo elas sendo ruins. Quando você entende contra o que você está jogando, você sabe os recursos que você precisa guardar e o momento que você precisa usar eles, fica tudo um pouco mais fácil. E aí, curtiu essa lista do Ricardo? Se sim, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Você mudaria alguma carta? Fala, porque eu tô querendo montar um deck de aço, seria interessante fazer algo diferente ali, para tentar surpreender ali, principalmente quando for jogar contra o Ricardo, beleza? Lembrando que tem um vídeo muito legal que eu vou deixar aqui no final, mostrando uma partida entre a Jinx e o Yasuo, que eu fiz com o Ricardo. O resultado ficou bem interessante, vê lá que você vai se surpreender. E também é o seguinte, eu considero fazer sua inscrição para eu conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo, e se você tá curtindo, beleza? Então até a próxima, valeu!